Oi, gente, eu sou a Ana Clara Neves, da Agência de Notícias do CEUB, e hoje estamos aqui com a Juliana de Medeiros e com a Letícia Seabra, que são estudantes de enfermagem que recentemente realizaram o projeto de iniciação científica sobre a higiene menstrual, e foi realizado no entorno do DF. E essa é a professora Vanessa Alvarenga, que orientou e auxiliou as meninas durante o projeto. O que é a pobreza menstrual? A pobreza menstrual, ela faz parte justamente da dificuldade de gerenciamento da higiene íntima feminina e que muitas mulheres ou meninas estão em estado de vulnerabilidade social e têm dificuldade de acesso não só à informação sobre como utilizar os produtos, como também falta de acesso a ter esses instrumentos, esses produtos nesse período menstrual. Uhum. E qual a importância de falar sobre esse tema? Esse tema é super importante porque na ausência de produtos e infraestrutura, não só na casa das pessoas, para essa higiene, como nas escolas também, elas acabam utilizando materiais que não são realmente higiênicos, como pedaços de pano, jornais, tudo para utilizar como algo para absorver o sangue nesse momento. E isso acaba levando a diversas infecções. E também, não só a questão física, mas também biológica e psicológica acaba afetando essas jovens. Porque uma menina fica com medo de ir para a escola, de se sujar, às vezes com muitas dores, também que acabam dificultando esse processo. E acaba levando o que? Ao absenteísmo escolar. Muitas meninas faltam à escola por não terem realmente materiais e nem estrutura para lidar nesse momento. E qual o apoio que o governo garante para meninas e mulheres nessa situação de pobreza menstrual? Então, a gente tem inicialmente a Lei 14.214 de 2021, que ela é a que criou o programa, né, de proteção e promoção aos cuidados de saúde da mulher. E aí tá abrangendo todas as meninas de vulnerabilidade na escola ou as presidiárias. E essa lei, ela acabou alterando uma outra lei que já existia, a 11.346, que fala sobre as cestas básicas, que um dos itens essenciais era justamente o absorvente, né, para a higiene menstrual feminina. Existe ainda a Lei 7.051, que é de 2022, que fala sobre a distribuição gratuita, né, do absorvente nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde, tanto para a população quanto para as meninas das escolas. E como e por que vocês escolheram esse tema para o projeto? Esse tema foi escolhido por a nossa prática profissional e acadêmica, no caso das meninas, nós observamos essa necessidade, já que muitas pessoas que eram atendidas tinham dificuldades de informação, não conheciam o seu corpo, não sabiam gerenciar essa higiene menstrual, e isso acabava impactando muito na saúde delas, como a gente já falou, não só física, como mental. E aí surgiu a ideia do que a gente pode fazer para dar uma devolutiva para essa sociedade, para esses adolescentes que estão precisando realmente de informação. Aí surgiu a ideia de falar um pouco sobre esse gerenciamento da higiene menstrual, claro, focando na pobreza menstrual. Seria justamente a falta de acesso, de estrutura e de informação. Aí surgiu a ideia de fazer o projeto de iniciação científica, que foi aprovado e que estamos finalizando agora. E como que foi o projeto? Como ele foi realizado? Então, na verdade, a gente entrevistou em algumas escolas do DF. A gente foi atrás das escolas que poderiam participar. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de público, a gente passa pelo comitê de ética, porque está trabalhando com, né, são pessoas, seres humanos, e no caso nosso, a gente está trabalhando com crianças, né? E então a gente acaba passando por esse comitê de ética, tem todo um processo para a gente poder fazer essa pesquisa com eles. A gente foi em algumas escolas que participaram. Quantas foram? Foram 7 escolas. 7 escolas que aceitaram, e aí a gente conseguiu 508 respostas, né, das adolescentes, de 11 a 19 anos. E aí esse projeto a gente fez tanto por forma virtual, no formulário, né, do Google, tanto quanto indo nas escolas com formulário impresso, porque algumas escolas as meninas não têm acesso ao celular, não tem computador em casa. Aí a gente tinha que ir lá e aí dar o formulário impresso para elas poderem fazer a manual mesmo. E aí a gente processava esses dados para saber, né, os resultados.
E quais foram os resultados e as conclusões que vocês tiveram com o projeto? Então, na verdade, pelo projeto aqui no DF, os resultados foram mais em relação à falta de conhecimento mesmo. Muitas meninas afirmavam ter o produto, davam um jeito, né, de ter esse produto, apesar de algumas perguntas de concordância com dificuldade financeira, a maioria respondia que sim também, só que a maior parte, assim, do problema é na parte do conhecimento, que tanto que a gente pergunta também sobre ter recebido o aprendizado antes de menstruar, né? Que é a primeira menstruação, a menarca, antes da menarca. E muita menina não recebe. Elas acabam aprendendo sobre depois que já acontece o processo, entendeu? As meninas também, a gente colocou uma pergunta sobre o constrangimento, né, que elas sentem, e elas se sentem muito constrangidas nesse período, por isso que tem o absenteísmo escolar muitas vezes, porque elas se sentem constrangidas nesse período. E porque também existe um tabu, né? Tem muito tabu em cima desse assunto, porque acaba que é passado da família, não é a escola que ensina, é passado da família, e aí é passado de geração em geração, e acaba que o tabu que vem lá das outras gerações acaba refletindo aqui, né? No presente. Então, tem constrangimento, tem a vergonha. Tanto que quando a gente ia falar sobre menstruação, os alunos ficavam tipo, ai meu Deus, o que é isso? Ou então ficava rindo, fazendo piadinha, entendeu? Porque acaba que é um assunto assim que não é falado. Tanto que tem muito eufemismo, né? A gente fala, não gosta de falar a palavra menstruação. Muita gente fala, tô naqueles dias, tá de chico. Tem muitas palavras que, né, para substituir. Inclusive, a gente também fez uma cartilha, essa daqui, sobre a dignidade menstrual, né? A gente abrange o assunto tanto da menstruação em si, quanto da pobreza menstrual, para elas conhecerem, porque tem muita gente que tá nessa vulnerabilidade que nem sabe o que é pobreza menstrual. Tem muita gente que não conhece nem esse termo. E no final da cartilha, a gente colocou o contato do CAC, que é o Centro Comunitário de Atendimento Comunitário do CEUB. E a gente teve meninas que foram lá atrás de atendimento, né? Atrás de fazer um citopatológico, uma consulta ginecológica, porque a gente acaba que vê também que as meninas não têm esse interesse em saber. Então, quando você fala sobre, Dá uma instigada para elas procurarem serviço e tudo mais. entendeu? E aí a gente teve meninas indo lá no CAC do CEUB, procurando, né, uma ajuda para saber, fazendo uma consulta. No nosso trabalho, a gente também colocou que a gente ia participar efetivamente com essas meninas, né, para promover atividades educativas, né, atividades educativas para elas se interessarem mais no assunto, né, ter mais conhecimento também, e a gente propagar informação. E aí a gente vai fazer uma ação social em uma dessas escolas que a gente selecionou para participar, né, da coleta de dados. E aí a gente vai lá, a gente vai levar as cartilhas também, a gente vai arrecadar absolventes e levar para essas meninas. A gente vai fazer alguns nichos, né, como se fosse uma feira da saúde, para falar sobre tanto a anatomia feminina, como ocorre o ciclo menstrual, o que é pobreza menstrual também, explicar para elas já entrarem no assunto. E a questão das infecções também, né? Os manejos que a gente tem que usar durante esse período para não ter infecções. Inclusive, só para acrescentar, para a finalização do projeto de iniciação científica, elas apresentarão em um congresso que é o INCUCA, que é aqui da própria instituição do CEUB, e em outubro também em um congresso com todas as faculdades daqui de Brasília, vai ser lá na UNB. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela discussão super importante, tanto para as mulheres quanto para a sociedade em si. Foi uma excelente escolha de tema, eu gostei muito. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu te agradecendo a realidade de falar sobre um assunto tão importante e precisa realmente trabalhar na comunidade, precisa, né? As mulheres em vulnerabilidade social. Chegamos ao fim de mais uma entrevista e até a próxima.